Muitas pessoas começam cheias de motivação, decidem que vão mudar de vida, vão organizar as finanças, vão cuidar da saúde, vão buscar um propósito maior. No começo, tudo parece possível. A pessoa sente esperança, acredita que dessa vez vai dar certo, acredita que finalmente vai viver uma vida melhor, mas depois de um tempo o cansaço aparece, a disciplina diminui, as distrações aumentam e quase sem perceber ela volta para os mesmos hábitos de antes. Os mesmos erros, as mesmas desculpas, os mesmos resultados. E então surge a dúvida: por que algumas pessoas conseguem manter o progresso enquanto outras sempre recomeçam do zero? A verdade é que começar é fácil, difícil é permanecer. Difícil é manter a mente forte quando o resultado demora. Difícil é manter a disciplina quando ninguém está vendo. Difícil é continuar mesmo quando surgem obstáculos. E é exatamente sobre isso que Êxodo 27 nos ensina. Existe um princípio que sustenta uma vida próspera no longo prazo. Um princípio que fortalece a constância, a clareza e a capacidade de continuar avançando, mesmo quando a motivação diminui. No vídeo anterior, em Êxodo 26, vimos que Deus deu instruções extremamente detalhadas para a construção do tabernáculo. Nada foi deixado por acaso. Cada medida, cada material, cada estrutura, tudo tinha um propósito. Isso nos ensina algo muito importante. Uma vida próspera não é construída por acidente. Ela é construída com intenção, com direção, com sabedoria. Assim como o tabernáculo precisava de estrutura, nossa vida também precisa de base sólida, precisa de organização, clareza de propósito, valores bem definidos, decisões conscientes. Mas existe um problema que quase ninguém fala. Não basta construir uma vida estruturada, não basta começar bem, não basta ter boas intenções, é preciso manter acesa a fonte que sustenta essa construção ao longo do tempo. Porque muitas pessoas até começam organizadas, mas não conseguem manter consistência. Começam motivadas, mas perdem a disciplina no meio do caminho. Êxodo 27 revela exatamente o princípio que mantém tudo funcionando. O princípio que sustenta a perseverança, a clareza e a força necessária para continuar avançando, mesmo quando surgem os desafios. Em Êxodo 27, Deus apresenta dois elementos muito importantes dentro da estrutura do tabernáculo: o altar do holocausto e o azeite que manteria a lâmpada acesa continuamente. Isso significa que não bastava apenas construir o tabernáculo. Era necessário manter algo funcionando todos os dias. O fogo no altar não poderia se apagar. A luz da lâmpada precisava permanecer acesa continuamente, ou seja, nada era feito de forma aleatória. Existia disciplina, existia constância, existia continuidade. Todos os dias havia um compromisso de manter aquele ambiente ativo. Isso revela um princípio muito profundo. Deus não estava ensinando apenas sobre um lugar físico, mas sobre um padrão de vida. Um padrão baseado em responsabilidade diária, porque hoje muitas pessoas querem prosperar, mas vivem apenas de momentos de motivação. Se sentem animadas por alguns dias,
mas depois perdem o ritmo. Êxodo 27 nos mostra que aquilo que sustenta uma vida forte não é a intensidade momentânea, é a consistência diária. O fogo precisava permanecer aceso constantemente, não apenas quando era conveniente, não apenas quando havia vontade. Isso nos ensina que prosperidade não é um evento isolado, não é sorte, não é algo que acontece de uma vez. Prosperidade é um processo, sustentado por hábitos diários que fortalecem a mente, as decisões e a direção da vida. Quando existe constância, existe crescimento. Quando existe continuidade, existe transformação real. O altar representa constância, representa compromisso contínuo. Não era algo feito apenas quando a pessoa se sentia inspirada, não era algo praticado apenas quando tudo estava dando certo. Era um sistema constante, um princípio que funcionava todos os dias, independente do humor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. E isso nos ensina algo muito atual. Hoje muitas pessoas desejam prosperar, querem melhorar de vida, querem ter estabilidade, querem conquistar liberdade, mas vivem apenas de momentos de motivação. Começam uma dieta e param. Começam um projeto e desistem. Começam a estudar e abandonam. Começam a organizar as finanças e voltam aos velhos hábitos. O problema não está no desejo de crescer. O problema está na falta de continuidade. Motivação é importante, sim, mas motivação sozinha não sustenta a transformação. O altar nos ensina que aquilo que realmente gera resultados duradouros é a constância. Pequenas decisões repetidas todos os dias, pequenos esforços mantidos ao longo do tempo. Pequenos avanços que parecem invisíveis no início, mas que constroem resultados extraordinários. Prosperidade verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela é construída na repetição de hábitos que fortalecem nossa mente, nossa disciplina, nossa direção. Prosperidade exige continuidade. Constância é o que transforma a intenção em realidade. Existe uma diferença muito clara entre quem prospera e quem vive recomeçando. Pessoas bem-sucedidas não são as mais motivadas, são as mais constantes. Muitas pessoas pensam que quem alcança resultados extraordinários vive sempre animado, vive sempre confiante, vive sempre inspirado, mas não é assim. A motivação inicia o processo, mas é a disciplina que sustenta o progresso. É a disciplina que mantém a direção quando surgem as dificuldades. É a disciplina que mantém o foco quando os resultados demoram a aparecer. O altar precisava permanecer ativo todos os dias, não apenas nos dias fáceis, não apenas quando tudo estava favorável. Todos os dias existia um compromisso de acender ou de manter o fogo aceso. Isso representa algo muito prático para a nossa vida hoje. Hábitos consistentes, decisões corretas repetidas, compromisso mesmo quando não existe vontade, porque muitas vezes a vontade falha mesmo, mas o compromisso mantém o caminho. Quem prospera entende algo importante. Não é o esforço intenso de um único dia que transforma uma vida. É a constância de pequenas atitudes feitas continuamente. Um pequeno progresso por dia, uma decisão correta por dia, um passo na direção certa por dia. Com o tempo, isso cria estabilidade, cria crescimento, cria resultados sólidos,
Quem desiste normalmente espera sentir vontade para agir. Quem prospera decidir agir mesmo sem vontade. E esse é um dos princípios mais poderosos representados pelo altar. O sucesso é sustentado pela consistência, não por emoção momentânea. E como aplicar isso na vida moderna? Quando entendemos o princípio do altar, percebemos que ele não se limita a um contexto antigo. Ele revela um padrão que continua extremamente atual hoje. Hoje, o altar representa hábitos que mantêm nossa vida forte ao longo do tempo. Representa aquilo que mantemos ativo diariamente, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Na prática, isso se reflete em áreas essenciais da nossa vida. Disciplina financeira, desenvolvimento pessoal, controle emocional, foco no propósito, constância espiritual. Pessoas que constroem uma vida estável e próspera normalmente cultivam hábitos simples, mas que são consistentes. Por exemplo, separar tempo para aprender algo que aumente seu valor, cuidar da saúde para ter energia e clareza mental, organizar seus ganhos para evitar desperdícios, investir com sabedoria pensando no longo prazo, desenvolver habilidades que criem novas oportunidades. Nada disso gera resultado imediato, mas tudo isso gera resultado inevitável com o tempo. O problema é que muitas pessoas procuram grandes mudanças rápidas, mas ignoram pequenas mudanças constantes. Êxodo 27 nos lembra que o fogo era mantido diariamente, não de forma intensa por um único dia, mas de forma constante todos os dias. Pequenas ações repetidas constroem grandes resultados. Uma escolha correta hoje, outra escolha correta amanhã, e quando percebemos, uma nova realidade foi construída. Prosperidade com propósito é consequência de constância aplicada na direção certa. Existe um erro muito comum que impede muitas pessoas de prosperar. Um erro silencioso, mas extremamente poderoso. Muitas pessoas querem resultados rápidos, mas rejeitam processos consistentes. Querem prosperidade, mas não querem rotina. Querem liberdade, mas não querem disciplina. Querem mudar de vida, mas não querem mudar de hábitos. Vivemos em uma época onde tudo parece imediato. Respostas rápidas, resultados rápidos, gratificação instantânea. Mas a maioria das conquistas sólidas da vida não funcionam assim. Um corpo saudável não é construído em um dia. Uma mente forte não é desenvolvida em uma semana. Uma vida financeira equilibrada não se constrói da noite para o dia. Prosperidade verdadeira exige tempo, exige repetição, exige continuidade. Muitas pessoas até possuem oportunidades, possuem talentos, possuem capacidade, mas não conseguem manter constância suficiente para ver os resultados amadurecerem. Abandonam cedo demais, desistem no meio do processo, trocam de direção repetidamente e acabam vivendo em ciclos de frustração. O problema não é falta de oportunidade, é falta de constância. Êxodo 27 mostra que Deus valoriza processos sustentáveis. O fogo do altar não era aceso apenas em momentos especiais, ele precisava ser mantido continuamente. Isso mostra que estabilidade espiritual e prosperidade que dura são construídas em processos diários. Processos simples, mas poderosos.
Quando aprendemos a respeitar o tempo necessário para que os resultados cresçam, começamos a construir algo sólido. Algo que não depende apenas de motivação, mas de princípios que funcionam no longo prazo. Prosperidade com propósito é construída com paciência, com disciplina e com constância. Então, qual o hábito que sustenta uma vida próspera? Diante de tudo isso, podemos definir com clareza. O hábito que sustenta uma vida próspera é manter acesa diariamente a fonte que fortalece nossa mente, nossa fé e nossas decisões. Assim como o fogo do altar precisava permanecer aceso continuamente, nossa vida também precisa de um ponto de fortalecimento constante. Um momento de alinhamento, um momento de renovação, um momento de direcionamento. Porque tudo começa na mente. Quando nossa mente está alinhada, nossas escolhas melhoram. Quando nossas escolhas melhoram, nossos resultados começam a mudar. Decisões melhores geram caminhos melhores. Caminhos melhores geram oportunidades melhores. E oportunidades melhores constroem uma vida mais estável, mais livre e mais próspera. O segredo não está em fazer algo extraordinário de vez em quando, mas em manter práticas simples que fortalecem nossa clareza todos os dias. Pode ser um tempo de aprendizado, pode ser um momento de reflexão, um planejamento consciente, um hábito que fortalece nossa disciplina, um compromisso com o nosso crescimento. O altar nos ensina que aquilo que mantém nossa vida forte precisa ser alimentado continuamente. Quando mantemos acesa a fonte que fortalece nossa mente, passamos a tomar decisões mais conscientes, mais estratégicas, mais alinhadas com o futuro que desejamos construir. Prosperidade com propósito é consequência de decisões consistentes guiadas por uma mente fortalecida diariamente. Prosperidade com propósito não acontece por acaso. Ela surge de um único momento de inspiração. Desculpa. Ela não surge de um único momento de inspiração. Não nasce apenas de um desejo intenso de mudança. Ela é construída, pouco a pouco, decisão após decisão. Ela é mantida quando escolhemos continuar mesmo sem reconhecimento imediato, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando surgem dificuldades no caminho. Ela é protegida quando aprendemos a valorizar hábitos que fortalecem nossa mente, nossa fé, nossa disciplina, nossa visão de futuro. Êxodo 27 nos ensina que a constância não é apenas uma estratégia, é um princípio espiritual e prático. É a compreensão de que aquilo que alimentamos diariamente cresce. Aquilo que fortalecemos continuamente permanece. Aquilo que cuidamos com disciplina se torna estável. Talvez hoje você sinta que sua vida não está onde gostaria. Talvez existem áreas que precisam de reconstrução. Talvez você esteja recomeçando mais uma vez. Mas existe algo muito importante para lembrar. Não importa onde você está hoje. O que realmente importa é manter o fogo aceso. Mesmo que seja com pequenos passos, mesmo que seja começando de forma simples, mesmo que o progresso pareça lento no início, quando o fogo permanece aceso, o crescimento se torna inevitável. Constância transforma direção em destino, e destino com propósito, ou construído com propósito, gera uma vida mais forte, mais estável e mais significativa.
a fonte precisa estar acesa. A fonte é Deus. Quando mantemos essa fonte acesa internamente, tudo é possível. Nada é impossível. Espero que esse ensinamento tenha feito sentido para você. Se puder, deixe seu comentário. Esse pequeno ato fortalece sua decisão e transforma conhecimento em compromisso. Aproveite também para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, porque cada vídeo está revelando princípios que se conectam e constroem uma base sólida para uma vida próspera com propósito. No próximo vídeo vamos entender um princípio que fortalece ainda mais a clareza, a direção e a identidade de quem deseja prosperar com sabedoria. Porque não basta ter constância, é preciso saber onde aplicar nossa energia. É preciso entender como alinhar nossas escolhas com o propósito certo para que todo o esforço gere crescimento de verdade. Quando existe clareza, existe foco. Quando existe foco, existe avanço. E quando existe avanço com propósito, existe realização. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.